Bom, eu quero primeiro agradecer, né, todo mundo que tem orado aí pela minha mãe. Boas notícias, né? Ela voltou para casa ontem. Ela tinha operado no outro sábado, né? Ontem já estava em casa e está melhorando a cada dia. Tem um processo agora acho que de fortalecer e tal, né, para conseguir levantar e, né, sair da cama mesmo. Mas a cada dia ela está mais forte um pouquinho. Eu agradeço muito as orações de cada um de vocês, tá bom? E aí a gente tomou esse susto, né? E bem nessa semana, que é aquela semana a gente está meio começando o ano, né? A gente quer meio que organizar a vida. Não sei vocês, mas pelo menos lá em casa, todo começo de ano a gente tenta dar meio que uma reorganizada, né? Em tudo. A gente limpa guarda-roupa, tira. A gente tem criança, né? Roupa que não serve mais às crianças, brinquedo para doar, guardar os enfeites de Natal, não é? Desfazer a árvore aí, aproveitar também as crianças estão de férias, a gente já meio que começa a trabalhar, mas eles ainda estão de férias, aí fica aquela confusão, aí a gente quer começar academia, dieta, bons hábitos, né? Então fica bem corrido. E eu creio assim que, como todos nós temos meio que talvez esse costume de tentar reorganizar a vida, eu planejei para o começo do ano essa série de reflexões que eu dei o nome de equilíbrio, centrando a vida em torno do que é importante. E o objetivo dessa série é a gente tentar buscar equilíbrio em algumas dimensões da vida através de práticas espirituais, né? Então, assim, para a gente facilitar, eu procurei dividir a coisa em torno de dois eixos, que são eixos que geralmente a gente está sempre circulando em torno deles, tá bom? É o eixo público-privado e o eixo comunitário e pessoal, tá bom? Então, eu vou desenhar, tá? E aí eu vou meio que falando aqui também, para o pessoal que depois for ouvir a mensagem poder entender. Eu até trouxe uma lousinha aqui, ó. Então eu queria que vocês imaginassem uma linha horizontal, e aí a gente vai fazer uma linha vertical, um ângulo de 90 graus, né? Como se fosse um grande sinal de mais, tá? Para quem estiver ouvindo. Então no eixo horizontal, do lado esquerdo a gente tem pessoal, do lado direito a gente tem o comunitário. No eixo vertical, em cima a gente tem o público, isso. E embaixo o privado. Legal. Então vamos pensar assim, então a gente tem 4 quadrantes, tá? Quem está acostumado com aquele teste do DISC, vocês já fizeram, né, de personalidade, é mais ou menos isso, né? Então se a gente pegar aqui o quadrante superior direito, a gente vai ter a intersecção do público e o comunitário. Você vive isso, por exemplo, quando você participa de um jogo de futebol, um show, uma passeata, tá? Você tem o público, você está, né, tipo, no espaço público, e é comunitário, está todo mundo ali voltado para a mesma coisa, certo? No quadrante direito inferior, você vai ter a conexão do comunitário com o privado. Então você vai ter um grupo menor, por exemplo, a família, um grupo de amigos, mais menorzinho, né, que se reúne em torno de alguma coisa, entendeu? Então a gente vive isso no nosso dia a dia. A dimensão aqui inferior do lado esquerdo, você vai ter a junção do pessoal com o privado. É você com você mesmo, né? Então você com suas crises, com seus dilemas, sei lá, com, né, suas dores. E no quadrante pessoal superior, né, o esquerdo, né, superior esquerdo, que a gente vai juntar o pessoal com o público. Então o que a gente vive no trabalho, na faculdade, quando a gente se voluntaria para alguma coisa, né? É uma coisa assim bem pessoal, que tem a ver com a nossa vocação, tem a ver com aquilo que a gente faz bem, tem a ver com aquilo que a gente tem interesse de fazer, só que ao mesmo tempo é para fora, para o público, tá bom? Então a ideia aqui não é a gente preferir uma área em relação à outra, tá? Por quê? Porque com certeza você tem algumas inclinações naturais que botam você, tipo, você prefere ficar em um desses ambientes aqui, de acordo com a tua personalidade, com o teu jeito. Mas qual que é a nossa ideia então? A ideia é a gente tentar equilibrar a vida, entendeu?
Em vez de você ficar, sei lá, tipo, só muito aqui, entendeu? E meio fraquinho numa área, é você tentar ir cada vez mais para o centro para você equilibrar a tua vida. Você vai ver que à medida que a gente vai equilibrando, a gente vai tendo uma vida mais saudável, as relações vão ficando mais saudáveis, tá? Mas também não como se fosse uma obrigação religiosa. Se não fizer eu vou para o inferno, entendeu? Não é isso. A ideia é só, como a gente já faz isso naturalmente, a ideia aqui é simplesmente você ser intencional nisso, entendeu? Porque você sendo intencional, você vai conseguir trazer Deus para esses ambientes, trazer Deus para esses espaços, à medida que você praticar algumas coisas. Então a gente vai falar dessa dimensão aqui, que junta o público com o comunitário, tá bom? E eu convido então vocês para a gente fazer a leitura do texto que está lá em Atos capítulo 1. Então diz assim, tem alguns recortes aí, né? Vai do 3 ao 5, verso 8, 9, e depois do 12 ao 15. Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles, aos discípulos, de muitas maneiras, durante 40 dias, provando, sem deixar dúvida nenhuma, que estava vivo. Os apóstolos viram Jesus e ele conversava com eles a respeito do reino de Deus. Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem: fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois de fato, João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até aos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então uma nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais. A gente vai pular para o verso 12. Então os apóstolos desceram o Monte das Oliveiras e voltaram para Jerusalém. O monte ficava mais ou menos a 1 quilômetro da cidade. Quando chegaram à cidade, eles foram até a sala onde estavam hospedados, a qual ficava no andar de cima da casa. Os apóstolos eram estes: Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o nacionalista ou o zelote, e Judas, filho de Tiago. Está faltando o Judas Iscariotes, porque ele tinha se matado nesse momento, tá? Eles sempre se reuniam todos juntos para orar com as mulheres, a mãe de Jesus e os irmãos dele. Num desses dias de reunião estavam presentes mais ou menos 120 seguidores de Jesus. Agora a gente vai pular lá para o capítulo 2. Quando chegou o dia do Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Todos os dias unidos se reuniam no pátio do templo. A gente deu outro pulo aí, tá? No finalzinho do capítulo 2. E nas suas casas partiam pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar de novo? Pai, mais uma vez eu peço a Deus, ilumina o nosso coração e a nossa mente, ó Deus, para a gente entender essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, o livro de Atos é a continuação do primeiro livro que Lucas escreveu. Lucas não foi discípulo de Jesus, isso é importante, né? Lucas vem depois, ele não caminhou com Jesus, ele apareceu depois, mas ele se converte, ele era um médico, se converte, e aí ele escreve um primeiro livro para um cara chamado Teófilo, provavelmente um cara que pagou para ele escrever para saber a respeito de Jesus. Então no comecinho do evangelho de Lucas, ele fala que ele pesquisou tudo tal e ele escreveu. Então a primeira parte é o evangelho de Lucas. O segundo livro é o livro de Atos, onde ele conta o que acontece com os discípulos depois que Jesus morre e vai embora, e aí eles não têm mais Jesus. Tirando esse pedacinho aqui do começo, né, do primeiro capítulo, que fala desses 40 dias, que Jesus fica com os discípulos, que vai desde a Páscoa até, lembrando, Páscoa é uma festa judaica, tá?
festa da Páscoa, foram embora, né, do Egito, até o dia do Pentecostes, que é outra festa, que é a festa da colheita, né, nesses 40 dias que tem de uma festa para outra, Jesus ficou com os discípulos e falou muitas coisas para eles. Cara, já imaginou você poder conversar com Jesus ressurreto? O que será que você ia perguntar para ele? Pensou nisso? Com certeza, acho que a maioria de nós ia perguntar, como é que é? E aí, Jesus, como é que é morrer, né? Como é que é do outro lado? Mas enfim, no meio disso tudo, né, Jesus falando várias coisas, ele, numa dessas conversas, ele dá uma orientação para eles, ele fala assim, ó, esperem até vocês receberem o Espírito Santo. Quando isso acontecer, vocês vão ser minhas testemunhas, e vocês vão falar de mim, começando aqui em Jerusalém até o fim do mundo, certo? Eu tenho para mim que muito provavelmente os discípulos não entenderam direito o que Jesus quis dizer. O que é esse negócio de receber o Espírito Santo? Já parou para pensar? Tipo, ninguém sabia que era isso, foi inédito, né? Foi uma coisa inédita, ninguém tinha visto isso. O profeta Joel, que a gente leu aqui na liturgia, tinha profetizado que Deus ia enviar o Espírito, mas até então não tinha rolado esse negócio. Tipo, quem recebeu o Espírito Santo no Antigo Testamento era um ou outro profeta, um ou outro sacerdote, um ou outro rei. Mas Joel falou, ó, eu vou derramar sobre todo mundo o Espírito, toda a carne, né? Independentemente se é sacerdote, se é profeta, tal, todo mundo vai receber. E eu tenho para mim que os caras não sabiam muito bem o que Jesus estava falando. Por que eu acho isso? Porque isso já tinha acontecido antes. Os evangelhos, em vários momentos, por exemplo, Marcos 9, Jesus fala claramente para os discípulos assim, ó, Marcos 9, 31. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles vão matá-lo, mas 3 dias depois ele ressuscitará. Aí no versículo seguinte, que é o 32, fala assim: eles não entendiam o que Jesus dizia, mas tinham medo de perguntar. Em vários momentos a gente vê isso acontecendo no Evangelho. Jesus fala uma coisa e ninguém entende, porque ninguém sabia direito o que era, mas ao mesmo tempo os caras têm medo de perguntar. Mas dessa vez parece que é um pouco diferente. Por quê? Eu acho que eles já estavam meio que acostumados com esse negócio de Jesus falar, eles não entenderem. Então, eles resolveram só obedecer. Beleza, vamos esperar. Jesus mandou esperar, vamos esperar. E o que eles fazem? Eles vão para uma casa, né, uma sala, e aí eles começam essa reunião de oração. Eles estão lá orando e ficam 40 dias nessa dinâmica. O texto lá, né, que a gente leu fala, ó, eles sempre se reuniam todos juntos, é o verso 14, para orar com as mulheres, a mãe de Jesus e os irmãos dele. Lembra, os irmãos de Jesus não acreditavam em Jesus nos evangelhos. Aqui, depois que ele ressuscitou, eles começam a acreditar em Jesus. Tanto é que Tiago, né, a gente tem o livro, a carta de Tiago. Tiago era irmão de Jesus. Ele foi um dos que começou a acreditar em Jesus, né? Então, nesses dias de reunião, estavam presentes mais ou menos 120 seguidores de Jesus. O que está acontecendo aqui? Lucas está mostrando para a gente, no começo do livro, os primórdios daquilo que vai caracterizar os seguidores de Jesus, que é o quê? É o culto. O culto é essa dimensão, que é pública e comunitária. 120 pessoas juntas, no mesmo espírito, no mesmo objetivo, com o mesmo foco, que era o quê? Esperar Deus fazer alguma coisa que eles não sabiam bem o que era. E era esse negócio do Espírito Santo, né? Então tudo começa com isso. Quando vem o Espírito, o que o Espírito faz? Ele capacita eles para eles saírem, anunciarem a palavra de Jesus, eles testemunharem a respeito de Jesus. Então perceba uma coisa, o que é o culto? O culto é o lugar no qual tem essa intersecção entre aquilo que é comunitário, é um grupo de pessoas juntas, com o mesmo objetivo, o mesmo propósito, o mesmo foco, eles estão buscando Deus. Só que ao mesmo tempo é público. Por quê? Eles saem do culto e eles vão para fora, eles começam a testemunhar. Não se restringe ao espaço do culto. O texto também que a gente leu, né, fala assim, lá no finalzinho: todos os dias unidos se reuniam no pátio do templo, culto. Nas suas casas partiam pão e participavam das refeições com alegria e humildade. É o que eu vou falar semana que vem, tá bom? Mas aí o que acontecia? Louvavam a Deus e eram estimados por todos. Por que eles eram estimados por todos? Porque à medida que eles saíam do culto e eles iam para a vida, as pessoas olhavam e falavam assim: mano, esses caras são ponta firme.
Quem que é esse pessoal? As pessoas gostavam deles. Na verdade, ao longo de todo o livro de Atos, a gente vai ver que sempre tem essa dinâmica. O povo se reúne no culto e aí eles saem. Quando eles saem, duas coisas acontecem. Esse impacto social, cultural, né, que esse testemunho público causa, algumas vezes é muito positivo. As pessoas olham e elas estimam, né, esse pessoal, falam, nossa, esse pessoal é legal. E algumas vezes é bem negativo. Por quê? Porque começa a mexer com estruturas que já estão estabelecidas. Por exemplo, a gente lê lá em Atos 16, Paulo está em Filipos, ele começa a pregar. Vem uma menina que diz que ela tinha um espírito de adivinhação. Ela começa a falar assim, esses homens estão anunciando para vocês a palavra de Deus. Todo dia a menina falando. Diz que um dia Paulo fica de saco cheio, ele saca e fala assim, ele cata e repreende o espírito e manda embora. Acontece que essa menina ela era uma escrava. Pensa bem, para a menina foi uma alegria ficar liberta desse espírito que obrigava ela, sei lá, a adivinhar as coisas, a falar as coisas. Mas os caras que ganhavam dinheiro com essa menina ficaram pé da vida com Paulo. E aí mandaram ele para a prisão. Você percebe? Aqui a gente toca numa questão muito importante para os nossos dias, que é o seguinte: qual é o espaço da fé? Qual o espaço que a fé tem que ocupar na nossa vida, no nosso dia a dia? Por quê? Porque o mundo contemporâneo diz assim, fé é uma questão de foro íntimo. A fé, a espiritualidade, ela deve ser vivida dentro do espaço privado. É o que diz, né, de maneira geral, a nossa cultura. Por exemplo, lá na França tem uma discussão forte sobre o uso não sei se pronuncia assim, hijab, né? Hijab, aquele véu muçulmano nas escolas. O governo proibiu as meninas de usarem o véu nas escolas. Isso virou uma baita de uma discussão. Por quê? A fé no nosso mundo contemporâneo é para ser vivida no privado e não no espaço público. No Brasil a gente tem essa discussão. Nos espaços públicos, né? No cartório, no fórum, tal, pode ter símbolo religioso ou não? As pessoas podem usar os símbolos religiosos. Tem uma discussão no Brasil que é a questão das religiões afro, né? E aí muitas vezes professores proíbem o pessoal, as crianças, né, de irem com as contas, né, as coisas que marcam, né, a religião. Pode ou não pode? E aí? Qual é o espaço da fé? Então, de um lado diz, não, deve ficar no privado. De outro, a gente tem uma reação conservadora que tenta instrumentalizar a fé e usar argumentos, crenças e doutrinas que são próprios da fé para poder legislar para todo mundo, algo que muitas vezes tem muito a ver com uma crença, né? É o que acontece, por exemplo, quando um político ele acaba legislando a partir das suas convicções religiosas. A gente teve ano passado, por exemplo, um grupo de deputados que lembra, o casamento LGBT já é uma coisa resolvida no Brasil. Um grupo de deputados conservadores quis voltar atrás, quis reacender essa discussão tal, para tirar isso, a partir de uma perspectiva religiosa. E aí? Quem que está certo, quem que está errado? Tem um teólogo croata chamado Miroslav Volf. Ele chama essas duas posturas de falhas da fé. Eu até pus aí a citação dele, se vocês quiserem acompanhar, está na liturgia. A primeira falha é o que Volf chama de ociosidade da fé. É quando a fé é tratada como uma esfera da vida entre outras. É uma esfera dentro do mundo da política, do comércio, do entretenimento. Então Volf diz assim, é a primeira citação que tem aí. O mundo moderno, diferenciado como é em múltiplas esferas relativamente autônomas, é um mundo de muitos deuses. Nesse novo politeísmo, seguimos a voz de um Deus em nossa profissão, de outro em casa e talvez ainda de um terceiro na igreja. Cada esfera resiste às exigências de um único Deus que modela a vida em sua totalidade. Só para deixar claro, o Volf não está falando de, sei lá, uma pessoa neopagã, um cara nova era que acredita num monte de Deus. Ele está falando inclusive do cristão conservador, que domingo ele canta hino e segunda ele serve outro Deus, ele serve o Deus Mamon, né, o Deus do dinheiro, sei lá, serve outra coisa. É disso que ele está falando.
A gente acaba dividindo a nossa vida e em cada esfera a gente serve um Deus diferente, tá? Segundo Wolff, na melhor das hipóteses, esse tipo de fé ociosa, acaba virando uma fé paliativa, ou seja, serve para dar conforto, ou serve como um calmante para a loucura da vida, a gente vem para a igreja para a gente ficar mais calmo, mais zen, ou serve como um estimulante, você vem na igreja para você ser energizado para o teu dia a dia, mas tudo isso o quê? Para dar algum conforto. Essa é a primeira falha, ou ociosidade da fé. A segunda falha é aquilo que ele vai chamar de coercitividade da fé, é a segunda citação. Nesse caso, a fé não é ociosa, mas ativa, hiperativa na verdade, impondo-se e oprimindo os que não a querem. Ai, não sei nem se eu falo isso mesmo. Bom, é que nem aquele político que falou assim, ó, não existe essa historinha de Estado laico, não, é um Estado cristão, vamos fazer o Brasil para a maioria, as minorias têm que se curvar às maiorias, as minorias se adequem ou simplesmente desapareçam. Essa é a coerção da fé. Você falar, não, é isso aí, tipo, aqui é desse jeito, quem não quiser vai embora. Isso é próprio dos fundamentalismos. Pode ser fundamentalismo cristão, que nem esse cara que eu acabei de citar, pode ser fundamentalismo islâmico, fundamentalismo judeu, né, religioso. Acontece isso. A gente vê, né, vocês lembram que no Irã, no ano da Copa, uma moça foi espancada, se não me engano, porque ela estava sem o véu, e aí as mulheres começaram a protestar, começaram a tirar o véu, e um monte delas foram presas, foram condenadas à morte. No extremo é isso que acontece, na fé coercitiva, você impõe isso, né? Só que esse fundamentalismo não é só religioso, ele pode, por exemplo, ser científico. Na academia é muito comum, tipo, o ateísmo militante que eu falo, né? Se você não é ateu, na academia muitas vezes você é considerado um cientista de segunda linha. E você não vai ter tanta oportunidade de emprego, de ser chamado para pesquisa, essas coisas. Também é um tipo de coerção. Isso acontece em tudo, no mundo da arte, por exemplo. Às vezes você tem, sei lá, uma escola de arte que ela se acha melhor do que as outras, se acha mais pura que as outras, né? Você tem... banda é muito comum isso, né? Roqueiro não gosta de sertanejo, sertanejo não gosta de, sei lá, de funk, né? E aí, tipo, fica essa coisa assim, meio purista, né? Não, a gente aqui é melhor. Ou seja, todas as áreas da vida a gente pode ter esse fundamentalismo, né? Aí eu pergunto para vocês o seguinte: se o culto é o lugar de um ajuntamento comunitário, que ao mesmo tempo nos impulsiona para o espaço público, porque ele desafia a gente para sair e testemunhar a nossa fé, como é que a gente faz para que a nossa fé experienciada no culto não se torne nem ociosa, para o culto ser um mero paliativo, e também nem coercitiva, para o culto ser essa convocação para uma guerra santa, onde a gente vai sair e vai conquistar o Brasil em nome de Jesus? Como é que a gente faz para manter esse equilíbrio? O Wolff, esse teólogo, ele fala assim, que o segredo é a gente abraçar e realçar o centro do que está dentro, ao invés da gente tentar combater ou negar o que está fora. Ou seja, a gente tem que focar no centro da nossa fé. O que está dentro da nossa fé? Sabe o que está dentro da nossa fé? A coisa mais importante da nossa fé, o centro da nossa fé, é uma pessoa, é Jesus Cristo. O Deus que abriu mão do seu poder e virou gente, como a gente comemorou agora no Natal. O Deus que morreu na cruz, no meu lugar, no seu lugar, se sacrificou por nós, para a gente não precisar morrer mais uma segunda morte. O Deus que ressuscitou no terceiro dia, para dar uma nova vida para a gente. Esse é o centro da nossa fé. E aí quando a gente abraça isso, a gente não é nem ocioso e nem coercitivo. Por quê? Pensa comigo. Se eu sirvo um Deus que abriu mão do poder, que morreu numa cruz, se sacrificou por mim, como é que eu vou coagir os outros a seguir a minha fé? Esse Deus faz as coisas por amor, Ele não faz as coisas, Ele não usa poder, entendeu? Para obrigar ninguém a seguir Ele, a servir Ele. Ele serve, não é isso? É um Deus que serve, que ama. Então a gente não pode coagir as pessoas.
E por outro lado, se eu sirvo um Deus que lutou contra a morte, contra tudo que é poder de morte, curando gente, purificando gente, expulsando o demônio, pregando para os pobres, acolhendo os pobres, ressuscitando gente que estava morta, Ele mesmo ressuscitando, né? Que é mais liberdade da morte do que isso. Ele não é um Deus ocioso, Ele é um Deus ativo, certo? Ele é um Deus que vai para a vida, que chama para a vida e que fala assim: me seguir é lutar pela vida. Então, gente, o Wolff vai dizer, a minha última citação: a identidade cristã, entendida adequadamente, não é reativa, mas positiva. O centro define a diferença, não o medo dos outros, nem da desconfortável proximidade deles ou sua perigosa agressividade. Ou seja, o que ele está falando? Quando a gente está focado no centro, que é Jesus, a gente não tem medo do que está fora. A gente vai, a gente serve, a gente ama, e a gente sabe que às vezes a gente vai ser perseguido sim, a gente vai ser mal visto sim, mas isso não constrange a gente. É isso que a gente vê no livro de Atos. Toda hora a igreja está focada no centro, e à medida que eles focam no centro, eles saem para fora, e aí eles são ousados, eles são corajosos, eles são destemidos, e ao mesmo tempo eles são amorosos, misericordiosos, servos. Você percebe como que esse equilíbrio é diferente? Você ser ousado, você ser corajoso, mas misericordioso, coração de servo. Resumindo, quando celebramos Deus comunitariamente, ficamos cheios do Espírito Santo, o qual nos capacita a sermos testemunhas de Jesus no dia a dia, nesse ambiente que eu vou chamar de celebração. Celebração é o ambiente da disciplina espiritual. Que disciplina que a gente pratica na celebração? Que a gente praticou aqui hoje? Adoração, intercessão, confissão, generosidade. E aí a melhor atividade para a gente fazer isso, qual que é? É o culto. A celebração é o ambiente, o culto é a atividade, tá? Então o que você deve fazer? Eu estou acabando. Em primeiro lugar, priorize o culto na tua vida. Lembra, eu estou falando isso aqui para você fazer ao longo do ano, para você praticar essas coisas ao longo do ano. Então minha dica é: priorize o culto. Vocês já estão aqui, né? Talvez quem estiver ouvindo, né, que não pôde vir, mas assim, ao longo do ano, priorize isso, priorize esse momento, certo? A pandemia, como a gente se afastou, a gente meio que acostumou, né, quem já ia para a igreja e tal, a ficar no online e tal, a gente acabou, a gente percebeu assim, pô, dá para fazer outras coisas, né? Dá para ir para o parque, dá para curtir e tal, e não tem nenhum problema essas outras coisas. Também são ambientes de celebração muitas vezes, mas isso que a gente vive aqui é o único. Então priorize isso, não troque por qualquer coisa. Cultive a palavra ao longo da semana. Então essa palavra que você está ouvindo hoje, leia ela depois. Vocês têm aí a referência bíblica, depois pega em casa, lê o texto bíblico, sabe? Lê o capítulo inteiro. Ouça de novo, né, a meditação, a gente joga lá na internet, lá no Spotify, escuta de novo, para você poder, sabe, cultivar isso, estude essa palavra. E aí eu já quero fazer o convite, né? A semana que eu vou retomar o grupo pequeno nosso. E a gente vai fazer duas coisas no grupo pequeno, só duas coisas. A gente vai orar uns pelos outros e a gente vai pegar aquilo que foi ensinado no domingo, a gente vai trazer um pouco mais de um estudo, assim, sabe? A gente vai tentar aprofundar um pouquinho mais, entendeu? Então, por exemplo, eu falei do Pentecostes, do falar em outras línguas. Isso dá uma confusão danada, né? A Mari já está aqui, tipo... Então é isso, vamos participar do grupo pequeno, né, durante a semana, que vai ser online, para tirar dúvida, para você se aprofundar, entendeu? Para você conhecer mais a palavra, tá bom? E a última dica: leve a sério o envio. A gente tem uma liturgia, certo? Pensa na liturgia como se fosse como é que fala? Uma rotina. Vocês perceberam que a gente não muda muito a nossa liturgia do culto? A gente não muda quase nada. Por quê? Porque a rotina é importante. E o envio é a última parte. O que o envio faz? O envio fala assim, ó, o culto agora comunitário acabou, só que agora a gente está saindo para testemunhar. Então seja testemunha. Você é testemunha. Imagine só o impacto que você vai causar
na sua família, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, no seu círculo de amizades, se você for uma pessoa cheia do Espírito Santo em 2024. Vai ser lindo, a gente vai ter vários testemunhos aqui para contar. Então leve a sério isso, tá bom? Não troque por nada, beleza? Vamos orar? Pai, obrigado por essa palavra, Deus. Enche a gente com o Teu Espírito, ó Pai, e nos envia no poder do Espírito para sermos Tuas testemunhas, em nome de Jesus. Amém.